Uma breve reflexão aqui, dada fresquinha, que desceu do céu nesse momento. Saltou aos meus ouvidos a mulher do livro de Provérbios, no capítulo 31, quando diz, sobre a mulher virtuosa, no versículo 10, 31:10, diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É impossível a gente encontrar, aos olhos de Deus, uma mulher sábia que prejudique o seu marido. A mulher tem um papel muito importante na vida de um homem, a ponto da Bíblia dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Por isso, a Bíblia vem falar para a gente que a mulher virtuosa, ela faz bem, ela não faz mal. E quando eu paro para pensar na tolice de tantas mulheres que existem por aí, que ao invés de edificarem a sua casa, ao invés de honrarem seus maridos, desonram com as suas atitudes tolas, desonram com aquilo que falam a respeito dele pelas costas. Fui casada durante 22 anos e durante muito tempo mesmo eu nunca falei nada a respeito do meu marido, mesmo que na maior parte do tempo nós tivéssemos algumas diferenças. Mas eu segui à risca aquilo que a palavra diz, que nós devemos honrar o marido como nosso cabeça, aquele que está acima de nós. E tem mulheres que são tão tolas, são tão tontas, que vivem denegrindo as imagens do seu marido. Não estou aqui para defender homens, eu sei que homens também erram. Mas a palavra de Deus, ela é cheia de conselhos para nós que somos mulheres, para que nós possamos ser a base do nosso lar, aquela que edifica a nossa casa. E quando eu penso nisso, que a maior parte dos problemas em família podem ser evitados por causa da mulher, nós vemos isso lá no Jardim do Éden, que a primeira pessoa a ser corrompida, a primeira pessoa a ser manipulada pela serpente foi uma mulher. Porque Satanás sabe da facilidade que tem de chegar aos ouvidos da mulher e convencê-la para o mal. Mas nós não devemos ser essa mulher tola, essa mulher que deixa ser manipulada pelo mal. Nós precisamos de mulheres hoje em nosso meio que sejam conduzidas pelo Espírito Santo de Deus e que não deem ouvidos ao diabo e que estejam mais dispostas a se aproximar daquilo que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. E eu digo que uma mulher, quando ela sabe do seu valor, ela não se vende. Uma mulher que sabe do seu valor não se vende pelas opiniões alheias, ela não se vende por valores, ela não se vende por opinião, ela não se vende por nada, porque ela sabe do seu valor em Deus. Então, ela se torna uma mulher virtuosa quando ela se mantém firme e alicerçada na verdade. E eu não canso de falar que nós, como mulheres de Deus, como parte da Igreja de Cristo, nós somos a Igreja de Cristo, a nossa vida deve estar pautada na verdade. E a verdade é a coluna, e a Bíblia diz que a verdade, a igreja deve estar firmada na verdade, que é coluna e esteio da verdade. A nossa vida deve estar pautada na verdade. As nossas decisões devem estar pautadas na verdade. O nosso falar deve ser sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. Mas, infelizmente, muitas mulheres deixam seus ouvidos à disposição do próprio Satanás, do próprio diabo, e com isso vão arruinando seus lares, suas casas, sua família, e vai destruindo todo o seu caminho. É interessante que no versículo 23, fala que a respeito da mulher virtuosa, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra.
Quando uma mulher é virtuosa, quando uma mulher é sábia, ela faz com que o seu marido também seja honrado. Mas quando a mulher é tola e lhe faltam os valores de Deus, o seu marido é desonrado entre os grandes da terra. O seu marido é desonrado entre os seus amigos. O seu marido é desonrado entre os seus colegas de trabalho. E a respeito da mulher virtuosa, a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Muitas vezes as pressões e opressões do dia a dia, a opinião das pessoas, requer de nós uma tomada de decisões nas quais Deus manda a gente ficar no nosso lugar, aquietar e saber que Ele é Deus. Então, quando Deus fala para você, mulher, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, fique quieta. Porque uma das características das mulheres é a inquietação, né? A falação. E nós aprendemos a ficar quietas, a aquietar em Deus o nosso coração. Porque diz, né? Aqui a palavra, que a mulher, quando é virtuosa, a força e a dignidade são os seus vestidos. É uma mulher de valor no mundo sem valores. E sobre o amanhã, ela não se preocupa. Ela não fica irritando a cabeça de um, a cabeça do outro. Ela não fica como uma mulher rixosa, como diz a Bíblia, como uma torneira gotejando, 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 falando na cabeça do seu marido, exigindo coisas dele, a atitude dele o tempo inteiro, mas ela sabe tranquilizar o seu coração, sabendo que os seus caminhos e os seus passos da sua casa são dirigidos pelo Senhor. Quando uma mulher tem essa consciência, a sua casa tem paz, o seu coração tem tranquilidade, porque ela confia, ela descansa e ela espera naquele que é o seu guia, naquele que é o seu cabeça. Mas tem mulher que age que parece que tem cabeça de bagre. Nós temos a mente de Cristo. E como mulheres que temos a mente de Cristo, nós temos que descansar, crendo que o nosso amanhã está nas mãos do nosso Deus e que Ele cuida de nós. Força e dignidade. Dizem que a mulher é o sexo frágil, dizia a música do Erasmo Carlos, né? Mas que mentira absurda. E eu concordo com ele, a mulher não é o sexo frágil. Nós somos fortes, sim. Uma mulher virtuosa que coloca a sua vida nas mãos de Deus, entrega seu caminho nas mãos de Deus, ela se torna forte no nome do Senhor, ela faz proezas. Nós sentimos todos os dias a força do Senhor vindo sobre nós. E quando nós menos esperamos, nós vamos além das nossas expectativas e além das nossas próprias forças, porque a mulher virtuosa sabe que a sua força não está no poder da sedução. A mulher virtuosa sabe que sua força não está na sua beleza física. A mulher virtuosa sabe que o seu valor não está na sua intelectualidade, na sua capacidade intelectual, mental. Mas a mulher virtuosa sabe que a sua força está em Deus e ela faz de Deus o seu barco seguro. E quando nós sabemos que nós estamos dentro de um barco e Deus está com a gente na pessoa de Jesus, nós não tememos as tempestades e nós conseguimos manter, além da nossa confiança em Deus, a nossa dignidade. E ninguém, por mais que tente, consegue roubar a dignidade de Deus que está em nós através da sua presença. E o que torna uma mulher digna, uma mulher honrada, uma mulher virtuosa, é o tesouro de grande valor, Cristo dentro de nós. Cristo dentro do barco, através do seu Santo Espírito. Dentro do barro, que é dentro de nós, e dentro do barco, que são as circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes, como mulher, sendo frágil, tendo limitações,
A tendência é que por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, vem o desespero. Mas como mulheres virtuosas, nós sabemos quem está dentro de nós e quem está conosco dentro do barco. E assim, nós não perdemos a nossa dignidade para qualquer coisa que se apresenta diante de nós. A mulher virtuosa fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Impossível ver uma mulher virtuosa que faça o mal. É impossível. A mulher virtuosa do livro de Provérbios 31, ela só tem qualidades que a gente possa aplaudir. Ela só tem qualidades que edificam a sua casa. Ela só tem qualidades que agradam ao coração de Deus, e na sua língua está a sabedoria. Se na nossa língua está a sabedoria, com as nossas palavras nós edificamos a nossa casa, ou com as nossas próprias palavras nós derrubamos também a nossa casa. No versículo 28 vai dizer que ela atende ao bom andamento de sua casa, versículo 27, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e se chamam ditosa, e seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E agora o versículo que eu mais gosto desse capítulo 31. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não quer dizer que a gente não tenha que se cuidar. É prazeroso aos olhos do homem, até porque o homem se encanta com a aparência. É gratificante para um homem ter uma mulher linda, ter uma mulher escultural, ter uma mulher apresentável, ter uma mulher de boa presença. Isso é bom, eu creio que seja assim para os homens. Mas a palavra de Deus diz que enganosa é a graça e é vã a formosura se essa mulher não temer ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu digo para vocês uma coisa, eu conheço mulheres belas, eu conheço mulheres esculturais, eu conheço mulheres que poderiam ser Miss, mas elas se tornam uma coisa deplorável, pessoas sem valores, porque elas não têm um pingo de temor a Deus. E eu conheço mulheres simples, eu conheço mulheres que não têm vaidade alguma, mas é aquele tipo de mulher que você tem vontade de ficar ouvindo o dia inteiro, porque são mulheres sábias, são mulheres que temem ao Senhor. Eu prefiro mil vezes, não ter beleza, não ter formosura, mas temer ao Senhor, porque eu sei que aí está o nosso valor. Enganosa é a graça e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E quando a gente tem essas convicções, nós não temos medo de concorrência. Quando nós temos essas convicções, nós não temos medo do inimigo que tenta nos apavorar. Quando nós temos essas convicções, nós sabemos quem nós somos em Deus, o que nós somos para Deus, e o que nós podemos realizar em Deus nessa terra. Nós não largamos o barco, nós não abandonamos a nossa posição, mas nós ficamos firmes e fortes, aguardando no Senhor o tempo em que Ele há de nos honrar pela nossa força, pela nossa dignidade e pelos nossos valores, sabendo que o nosso valor não está naquilo que nós possuímos, não está na roupa que nós vestimos, não está no carro que você tem, não está nos valores monetários que você possui, mas o nosso valor está em servirmos a Deus
e sermos instrumentos vivos nas mãos dele, para que outras pessoas venham conhecê-lo através de nós e o seu nome seja glorificado em nós, mesmo sendo fracos. O apóstolo Paulo ali diz que nós temos um grande tesouro em vasos de barro, para que a excelência da grandeza seja de Deus e não nossa. Eu não me considero nada. Eu me considero apenas um vaso de barro. E eu sei que o meu valor não está em mim, em nada que eu tenho, em nada que eu possuo, não está naquilo que eu sou, mas está naquele que habita em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Uma mulher sábia, uma mulher de valores, tem essa consciência de que não é o que ela possui, o que ela tem. Mas o grande diferencial é aquele que age nela e através dela para a glória do nome dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.